chegou salvação, pois vivo está, ele vive. Mulheres, pode se assentar. A Ju falou que estava nervosa, imagine eu. Ai. Mas amém. Eu vou estar orando para nós estar dando início. Na verdade, já se iniciou esse culto desde a hora que nós saímos da nossa casa, né? Porque Deus já estava aqui para nos receber. Vou estar orando, pode fechar seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais uma vez estar aqui, Senhor, ministrando da Tua palavra. Senhor, que o Senhor me usa como um canal de bênção essa noite, Senhor, para falar ao coração de cada mulher, Pai, que Tu cresça e eu diminua, Senhor, pela honra e pela glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu estava orando, primeiro que quando foi para decidir qual mês, né, que seria o meu mês, no dia do sorteio eu não pude participar, e aí a pastora só me mandou o mês. Eu falei, nossa, mas e aí? Mas eu recebi isso como um presente de Deus. Eu não questionei, não falei nada com a pastora. Porque eu não tirei o papelzinho no dia do sorteio, porque eu vi que foi Deus que tinha preparado esse mês, para que eu pudesse ministrar. E eu fiquei feliz por isso, porque eu falei, Senhor, se o Senhor preparou esse mês, é porque as tuas promessas, daquilo que o Senhor já vem falando, já vem agindo na minha vida, estaria se cumprindo. E eu creio que será nesse mês. E aí Deus me falou perseverança. Eu falei, perseverança, mas de novo? Já ministrei uma vez sobre perseverança. E Deus falou ao meu coração, você vai perseverar em fé. E eu falei, tá bom, amém, Senhor. Então, que o Senhor me dê uma palavra para ministrar o coração das mulheres. E eu quero estar abrindo lá em Hebreus 6:12. Eu vou citar alguns versículos. Para que vós não façais negligente, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência, ou perseverança, herdam as promessas. E quando eu li sobre... Deus estava falando para mim que nós vamos herdar as promessas. E, se eu não me engano, acho que foi domingo, que a pastora Andiara falou que nós temos mais de 8.000 promessas. Eu falei, Senhor, então é uma confirmação de Deus que vem falando ao meu coração sobre as suas promessas. Não só promessas materiais, mas as promessas de Deus mesmo, celestiais. E eu estava até conversando com o André, que parece que quando as promessas de Deus estão para se cumprir, parece que as coisas vão intensificando, as lutas vão intensificando. E eu falei para ele, André, não está normal. Eu sei que Deus vai agir, eu creio, eu tenho fé, mas as coisas têm se levantado, têm acontecido coisas assim que não está normal. Até comentei esses dias, acho que foi na terça com a Inha, né? Falei, conversando com a Inha, e aí Deus falou através da Inha, falou assim, porque é o ano da salvação. E realmente é o ano da salvação, então nós precisamos permanecer, perseverar, porque as lutas realmente vão se intensificar, mas é porque Deus ele quer nos moldar. Não para nós desistirmos, mas é o ano da salvação, então nós estamos no mover, a igreja está no mover para salvar vidas. Então a gente tem que fazer o quê? Permanecer, perseverando, tendo fé que Deus vai estar fazendo. Independente das circunstâncias, independente das lutas, das dificuldades, Deus vai estar fazendo. Porque quando nós entramos nas casas das pessoas para levar a palavra de Deus, o inimigo ele fica irritado, furioso. E o que ele quer fazer? Contra-atacar. E ele vai querer contratar o quê? Muitas vezes é a nossa saúde, às vezes é nossos filhos, nosso relacionamento. Então a gente tem que o quê? Perseverar, orar e ter fé que isso vai passar, porque nós não estamos sozinhos, nós estamos com Deus, Deus está conosco. Na sua palavra fala que nós nunca estamos só. Então, quando nós vamos levando a palavra
para as pessoas, está evangelizando, que nós estamos num mover de salvação e evangelizando, o que o inimigo quer fazer? Ele não quer que as pessoas ouvem, ele não quer que as pessoas tenham conhecimento, que nem o pastor ministrou no domingo, na ceia, que nós temos que estar com nossos olhos voltados ao Senhor, porque senão a gente acaba que desistindo, muitas vezes, porque você vai fazer que nem aconteceu conosco. A gente foi fazer um convite, essa semana mesmo, estava tudo certo. De repente, a pessoa fala para mim, eu não posso mais, eu tenho um compromisso. Aí fala assim, meu Deus, como? A pessoa tem compromisso, estava tudo certo. Mas é por quê? Porque o inimigo, ele já está colocando obstáculos para que essa pessoa não venha ouvir da palavra de Deus. E o que Deus fala para nós? Persiste. Aí eu até falei, meu Deus, André, só gente que não vai, o pastor até falou, né, vai ter a troca das fitinhas e tudo mais, e a gente não vai participar. Aí a gente está movendo, porque nossos discípulos, eles também estão empenhados, empolgados a estar nesse mover. E também eu quero ler lá em Hebreus 10, 35 ao 39, que fala sobre confiança, fé, que a confiança e a fé, ela pode se perder. Se a gente não permanecer firme, pode se perder. Porque quantas pessoas que a gente já falou da palavra, ou até mesmo daqui da igreja mesmo, porque às vezes a gente acha que problema tem só lá fora no mundo, mas tem muitos problemas também dentro da igreja. Então, tem muitas pessoas que ela não entende que às vezes, que nem o pastor sempre fala para nós, que quando a gente é ajuntamento de pessoas, vai ter problema. Mas é por quê? Para a gente amadurecer, crescer, enfrentar o problema, porque lá no céu não tem isso, não tem divisão. E lá em Hebreus 10, 35, fala assim, não rejeitais, pois, a vossa confiança, que tem grande e mutado galardão. Ou seja, que a gente tem que estar com nossos olhos voltados para o galardão de Deus, para o que Deus tem para nós lá no céu, não aqui nessa terra. E 36 fala, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, se a gente fizer aquilo que Deus quer que nós façamos, a gente vai ter a promessa de Deus. A gente vai estar recebendo. Porque Deus, ele não é um Deus que ele volta atrás, que ele fala e depois desfala. Não. Ele é um Deus que ele cumpre a sua palavra. No 37 fala, porque ainda um pouquinho, é porque essa coisa que está me atrapalhando, essa fumaça. E aí ainda eu preciso, acho que usar óculos de longe, ainda dificulta um pouco mais ainda. Pouquinho de tempo, e que há de vir, virão e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém. Olha o que Deus está falando para nós. Para nós continuarmos, para nós permanecer, perseverar. Por quê? Porque Ele está conosco, independente da circunstância. A perseverança é uma capacidade de suportar a dificuldade do presente e estar de olho no galardão do futuro. E aí eu pergunto para vocês, quem aqui já passou ou está passando por uma situação difícil que não consegue enxergar uma solução? Eu já passei. Inclusive, faz pouco tempo que eu passei por uma situação que eu falei, não tem solução, André, não tem como. Será que Deus não está vendo o que nós estamos passando? E Deus, às vezes, Ele fica em silêncio
E Ele quer ver se a gente realmente é dependente dEle ou se a gente vai fazer com a força do nosso braço, né? Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele nos honrou. Uma situação que eu não via saída, que eu não via fim, e Deus foi lá e colocou a mão. Assim, Deus não precisa mostrar e nem provar nada, mas Ele fez por amor. Por amor a mim, por amor a você, Ele faz, assim como Ele fez na cruz. Ele morreu por nós por amor. Então, muitas vezes a gente está passando por uma luta, uma dificuldade, ainda mais agora que a gente está nesse mover, e a gente pensa, eu não vou conseguir, não vou suportar, o que eu vou fazer? E hoje eu falo para vocês, persevera, tenha fé, porque o que você está passando, Deus é maior do que tudo o que você está passando, assim como eu pensei também que não ia ter fim, graças a Deus, Ele colocou um fim na situação. Inclusive, eu não quero chorar, porque toda vez que eu venho aqui, eu falo de algo, mas não tem como eu não falar daquilo que eu estou vivendo. E na terça-feira, a pastora Sandra falou assim, e aí, como que você está? Como que estão as coisas, né, em relação... Quando eu vim ministrar aqui, já faz 2 anos que a gente está em reforma de uma loja que ainda não saiu. Então, eu estou, tipo assim, pagando uma coisa que eu ainda não tenho. Mas eu fico pensando, quantas promessas que tem na Bíblia que não aconteceu de imediato, a gente pedir e já acontecer. E eu ficava pensando, meu Deus, se Deus deu, Ele falou, Ele vai cumprir. Eu só preciso ter o quê? Como fala aqui na palavra, como nós lemos, ter paciência. Porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Se Deus ainda não deu aquilo que você está pedindo, ou aquilo que você está querendo, porque não é o tempo. E a pastora Sandra tinha me perguntado na terça, e aí, como que você está? Acredito que foi em relação à loja também, né, porque eles estão bem próximos de nós, assim, sabe, do que... Ela ainda, inclusive, foi lá. Quando ela foi lá, ela falou assim, ai, tá lindo, tá tudo ficando lindo. Eu falei, mas ela nem viu nada ainda do que está agora. Mas ela já viu pelos olhos da fé, que está bonito. E aquilo dali me trouxe paz no meu coração. No acampamento que nós tivemos agora, nós recebemos... Eu não tive como ficar todos os dias, mas eu recebi uma palavra no acampamento e uma oração que foi até do pastor Eduardo. Ele orou para que nós tivéssemos paz, sabe, paz no nosso espírito. E assim, a gente nem tinha compartilhado mais do que a gente estava vivendo. E ele até falou, eu vou lá tomar um café. Eu falei, faz tempo que você não passa lá. Mas aí eu falei para ele, mas eu não quero que você passe também só para ficar falando de trazer problemas. Quero que você passe também para desfrutar um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração pelo amor que nós temos por você. E depois disso, depois do acampamento, eu fiquei em paz. Eu falei, Senhor, se for da sua vontade, porque eu queria as coisas tudo certinho, tudo arrumadinho. Eu já tinha feito tudo um cronograma de como que eu queria a reinauguração da loja. E aí, pela honra, pela glória do Senhor, vai ser esse mês. Graças a Deus, Deus já tem preparado. E eu falei, meu Deus, não é do jeito que eu quero, assim, no jeito que eu pensei que eu gostaria, mas eu estou feliz porque é o jeito que Deus quis que fosse. Então, eu tenho que me contentar com aquilo que Deus já me deu. E assim, eu falo para vocês, aquilo que vocês estão esperando em Deus, se contenta pelo hoje, não pelo que... O que ainda vai vir é bom, mas a gente, muitas vezes, deixa de viver o hoje, pensando só no futuro, e quando chega, e esse futuro pode nem chegar. E aí eu fiquei, sabe, com aquela palavra que o pastor, ele ministrou ao nosso coração, e de paz, assim, eu falei, Senhor... E teve um ato profético lá para fazer uma entrega. Nossa, aquilo para mim foi tipo assim, ai meu Deus. Quando eu vi, eu não fui porque a pastora Sandra foi, mas quando eu olhei para ela olhou para mim, eu não sabia se ela estava, tipo assim, ela olhou assim e foi, mas assim, às vezes olhou, não foi nem com intenção nenhuma, nem de ver nada, foi porque ela tinha que também algo que ela gostaria de entregar, depois ela até compartilhou comigo, mas aí eu falei para ela, falei, pastor, eu entreguei no altar do Senhor. Eu entreguei tudo que eu tenho, já tinha entregado, mas o pet ainda, para mim, era uma situação bem difícil de entregar.
Aí eu falei, Senhor, eu entrego no seu altar. Eu entrego porque eu falo que eu confio em Deus, mas eu confio e não confio verdadeiramente, porque você confia, mas você toma de volta, deixa que eu faço. E ali eu pude entregar a Deus e eu vi. A partir daquele momento, ali para mim foi um divisor de água, que as coisas começaram a fluir, assim, de uma tal forma que eu nem me esperava. E Deus vinha falando no meu coração algumas coisas assim, bem antes atrás. Eu até participei da célula da Neide, e a Neide falou assim para mim, vamos, você pode ir lá? Eu falei, eu vou. Eu fui assim no intuito de ajudar, mas quando chegou lá, eu recebi mais do que eu ajudei. Porque às vezes a gente fica limitado pensando, se não for assim, o que a pessoa vai fazer? O que os outros vão falar? Eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. E muitas vezes a gente deixa de fazer algo que Deus está pedindo para que nós façamos, pensando no que os outros vão pensar, no que os outros vão falar, e é que a gente acaba não fazendo, não cumprindo, né? E lá na célula foi assim, depois a gente até deu risada, e hoje a gente fala assim, a gente ri, mas uma coisa assim que a mãe da Neide, né? Ela foi lá pedir orientação para os pais dela na área financeira. E uma coisa que ela falou, de várias coisas que teve lá, mas uma coisa que ela falou e ficou marcada no meu coração, que é uma simples palavra, mas a mãe dela falou assim para ela, você tem que comer o que tem. Aí ela comeu o que tem, tipo assim, às vezes não tem mistura, mas come arroz com banana. E aí eu fiquei, meu Deus, arroz com banana? E a gente foi bem isso mesmo, demos risada, porque a gente estava pensando, mas se eu fizer isso, se eu não conquistar aquilo, eu vou estar retrocedendo. O que os outros vão pensar? Mas, se é uma coisa que Deus está pedindo para você fazer, uma vez eu até conversei com a pastora Sandra, que ela falou assim para mim, foi até uma vez que a gente foi trocar de carro, e ela falou assim, às vezes, Raquel, você precisa dar um passo para trás para pegar um impulso e ir mais além, e com mais força. E eu fiquei pensando, né, nossa, será que eu vou recuar? Será que eu vou retroceder? Aí a gente fica sempre pensando no que os outros vão pensar, no que os outros vão falar, e muitas vezes a gente deixa de fazer, e Deus quer abençoar, mas a gente deixa de ser abençoado, por quê? Porque a gente fica muitas vezes pensando no que os outros vão falar, o que os outros vão pensar da gente, a gente não faz aquilo que realmente Deus quer que nós fazemos, né? Lá em Romanos 5:3, eu vou ler do 3 ao 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. A paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramando em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha que tremendo. Olha o que Deus fala nessa palavra dele. Então, que a gente possa, mesmo que em tempos de adversidades, que nós possamos confiar em Deus. Que nós, quando nós estamos passando pelas adversidades, Deus ele está nos moldando o seu caráter e trabalhando para que tudo cumpra para o bem. E às vezes a gente fica murmurando, né? Não quer que nem o que essa palavra que a mãe da Neide falou para ela. E ela compartilhou um pouco, né? Assim, dos pais dela, da vida financeira dos pais dela. Falei, meu Deus, às vezes não tem, a gente acha que não tem, é pouco, mas Deus, ele multiplica naquele pouco, ele pode multiplicar e se tornar algo grande. Lá também, lá em 2 Tessalonicenses, do 1 ao 3. Segunda Tessalonicenses, do 1 ao 3. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai,
e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graça a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Que bênção de Deus! Quando a gente ouve a palavra de Deus, Deus, Ele faz na nossa vida, né? E lá também eu vou ler em Hebreus 6, 11. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para completa certeza da esperança. Aqui, assim, o que Deus tem falado para mim através dessa palavra é que o quê? Que nós tenhamos a completa certeza da esperança. E assim, o que Deus tem falado para mim é para a gente ter esperança fazer o que Ele fez, o que Ele ainda vai fazer. E a esperança nossa tem que estar voltada a Deus para quê? Para a gente poder viver o maior de Deus, que é o quê? Lá na glória, junto com Ele. Então, nós temos que ter essa esperança no nosso coração, nós temos que perseverar, ter fé, para que nós possamos chegar até o fim. Em Tiago, vou ler do 1, do 2 ao 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da nossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejamos perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Aqui fala assim, que o Deus falou para mim é para confiar em Deus, confiar nas promessas que irá se cumprir na nossa vida. Porque muitas vezes a gente está num relacionamento, num casamento, as coisas em casa não estão bem, mas a gente tem que saber que a gente está com Deus e que as promessas dele vai se cumprir. Eu falo porque meus filhos não estão aqui na igreja, nessa igreja. Eles estão indo em outra igreja. Eu gostaria que eles estivessem aqui. Mas eles tiveram a decisão deles de permanecer em outra. E eu fico feliz por eles, pelo menos, estar cultuando a Deus. Independente que eles não estão aqui, mas eles não estão no mundo. Mas eu creio que nem fala a palavra de Deus nas promessas, que a minha casa irá servir ao Senhor, que a sua casa aqui, eu creio que também todas estão aqui, creio que a sua casa servirá ao Senhor. Então, que a promessa de Deus ela possa se cumprir. Que se seu filho não está aqui na igreja hoje, se seu esposo não está aqui na igreja hoje, mas creia, persevera até o fim, que eu creio que eles estarão ainda. Porque, que nem fala aqui, acabamos de ler, né? Paciência. Não é fácil. Às vezes a gente vê algo, a circunstância acontecendo, aquilo que a gente quer que aconteça, e a gente fala assim, tenha paciência, tenha calma, porque eu falo por uma experiência que eu conheci uma pessoa que ela sempre pedia um filho. Eu quero ter um filho, quero engravidar. E aí ela não conseguia. Eu falava para ela, não, tenha paciência, porque tudo vai ser no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Eu creio que você vai engravidar. E passou um tempo, ela ficou grávida. Um bom tempo. Só que depois dessa gravidez, ela meio que rejeitou o filho. Uma coisa que ela queria tanto, e ela não tratava o filho com amor, com zelo, sabe? Porque eu ainda falava para ela, falava assim, mas você não pediu? Mas dá muito trabalho.
Então, a gente tem que saber o que a gente pede, se aquilo que a gente realmente está pedindo é aquilo que nós queremos de verdade, do coração. Porque, às vezes, a gente pede algo também para Deus e as coisas de Deus não se cumprem na nossa vida, ou até se cumpre porque pelo amor de Deus tem por nós, mas a gente não cuida, não zela por aquilo que a gente pediu e pelo aquilo que Deus nos deu. E eu conversando com ela sobre família, tudo, e aí ela, sabe, tratava dessa forma o filho dela, e eu falava para ela, mas por que você está fazendo assim, dessa forma? Mas não estou te questionando se está certo, se está errado ou não. Eu só estou te perguntando porque você falou para mim que Deus que te deu. E aí ela falava, mas é porque eu via todo mundo ter filho, a minha família cobrava, porque primeiro eu comecei a namorar, depois perguntava quando que ia ser o noivado, aquela cobrança. Então, o que eu aprendi com isso? Aprendi que a gente tem que ter paciência e pedir para Deus aquilo que realmente está no coração de Deus. Porque às vezes a gente pede algo que não está no coração de Deus, mas mesmo pela misericórdia, Deus ainda Ele nos dá por amor, e aí acontece o que aconteceu nesse caso com ela, sabe? Tipo, de tristeza, de achar que é um obstáculo e tudo mais. Lá eu vou ler também 2 Coríntios 4, do 8 ao 9. Em tudo o que somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatido, mas não destruído, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifesta também em nosso corpo. E assim nós que vivemos estamos sempre entregue à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifesta também em nossa carne mortal. Vou ler só até aí mesmo. Aqui eu vejo assim que eu vejo tipo o que Jó passou, né? O Jó passou por tantas lutas, por tantas dificuldades, e ele confiou em Deus, e desânimo veio, desespero, abandono, destruição, mas ele confiou em Deus, e depois, olha, quem não conhece, mas olha a história e o fim, né, da palavra que fala sobre Jó, né? Lá em 2 Coríntios, do 4 ao 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova, de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória e muito excelente. Não atendamos nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Amém. Por isso, porque quando vem o desânimo externo, o que nós recebemos é a renovação interna diária. Quando vem o sofrimento momentâneo, são substituídos por glórias eternas. O sofrimento leve são substituídos por glória em peso superior. E o que se vê é transitório. Ele é substituído por aquilo que não se vê, mas que é eterno. Amém? O que... Ainda está cedo, mas depois eu vou passar para a pastora, mas o que eu encerro dizendo que o melhor de Deus, para mim, para você, ainda está por vir. Que o seu passado
que está por vir está longe diante daquilo que Deus ainda vai fazer, mas assim, às vezes aos nossos olhos está diante, mas Deus já está fazendo, já está se movendo. Ele sempre está fazendo, está se movendo ao nosso favor. Então, o que eu quero dizer para vocês é que vocês não desistam. Não desista, sabe? Não desista de pessoas, não desista da sua família, não desista dos seus filhos, não desista do seu relacionamento, do seu casamento, não desista. Porque muitas vezes vem o desânimo, vem a vontade de desistir, alguma circunstância, e aí você pensa, eu não vou suportar, não vou aguentar, mas eu quero encorajar você a não desistir, permanecer firme, porque Deus é maior do que todo o sofrimento, de tudo aquilo que eu e você ou está passando, ou ainda que ainda vai passar. Porque na palavra de Deus fala que nós teremos atribulações, que não seria fácil, mas mesmo assim Deus, Ele ainda fez por nós, Ele passou humilhação, Ele passou vergonha, Ele passou perseguição, mas Ele não desistiu de nós. E então que Deus, Ele está comigo, está com você, e às vezes vem tantas coisas que a gente pensa que não vai suportar, que não vai aguentar, mas eu quero encorajar você a você permanecer firme, independente da circunstância, independente daquilo que às vezes você acha que você não é capaz, mas eu quero te dizer que você é capaz. Essa semana mesmo no discipulado, eu fiquei até emocionada por uma palavra do nosso pastor Danilo, de uma moça, sabe, que ela era, olhando aos olhos humanos, era improvável, né, porque ela era prostituta e ela foi para a igreja, e eu fiquei super emocionada com o testemunho dessa moça, porque olhando aos olhos ela era improvável, mas ela, com o coração grato a Deus, ela perguntou o que ela poderia fazer na igreja, como que ela poderia estar servindo na igreja. E aí, hoje ela é uma líder na igreja. E ela, aonde que ela alcança as pessoas, isso eu fiquei bem impactada, porque ela alcança essas moças, prostituta. E eu fiquei impactada com isso, porque às vezes a gente acha que a gente é incapaz, que a gente não tem capacidade de fazer aquilo que Deus pede para nós fazermos. E muitas vezes eu me vi assim, sabe? Eu confesso para vocês que toda vez que eu subo aqui, para mim eu estou rompendo. Porque às vezes eu penso que eu não sou capaz. Às vezes, assim, eu fiquei também emocionada pela palavra do pastor Danilo, porque ele falou assim, que ele é introvertido, acho que ele trocou a palavra, não trocou, na verdade não, ele é introvertido porque é tímido, mas os tímidos não herdarão o reino de Deus, né? Então, eu sou uma pessoa assim, eu sou mais reservada, mais quieta, e às vezes eu me sentia que eu era incapaz de fazer aquilo que Deus pede para eu fazer, e aí tem muitas pessoas que vêm falar assim para mim, não, você é capaz, vai lá, você consegue. E às vezes assim, ai meu Deus, será que eu consigo? Mas eu creio que cada uma que está aqui essa noite, você é capaz de fazer aquilo que Deus levantou você para fazer, independente do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão dizer de você, faça. Faça, porque eu creio que Deus vai honrar, assim como Deus tem honrado. E eu ficava pensando, né? Mas quem que eu vou falar da palavra de Deus? Quem que eu vou evangelizar? E essa palavra do pastor Danilo, para mim, que é essa prostituta, ela consegue chegar próximo, porque é o mesmo linguagem de falar. Eu fiquei pensando, quem que eu vou... O meu hall de amizade é só cachorrinho. Então, é lá através dos cachorrinhos. E aí eu comecei, a partir de terça-feira, eu comecei a mudar. Eu comecei, lavar os cachorros e comecei a abençoar os cachorros. Comecei a falar, sabe? Senhor, abençoa a Mel, que através das minhas mãos, a Mel vai abençoada e vai ser abençoada a família dela, que a família dela possa ver algo diferente, através do nosso serviço.
E assim, eu ficava pensando, né? E eu achei assim, tão assim, falando dessa forma, porque às vezes é do jeito que a gente fala. Às vezes é do jeito que a gente fala assim as coisas, fala assim, ai, não vai acontecer, porque então às vezes a gente precisa fazer o quê? Trocar o nosso linguajar, trocar a forma que a gente fala. E aí eu fiquei bem assim impactada com isso, porque teve uma cliente que até falou assim que a gente somos diferentes, mas ela não sabe o que nós somos diferentes, mas eu sei. E eu creio ainda que esse mês a loja vai sair em nome de Jesus. E assim eu já até falei para a pastora Adria, falei, pastora, a gente vai montar uma célula lá, porque nem que eu te chamo uma vez, ou a pastora Sandra, para a gente ministrar uma palavra lá, porque Deus já me deu visão do lugar, de como tem que ser. E tudo que eu queria em relação à loja, esse cantinho foi o primeiro cantinho a sair. E eu fiquei, meu Deus, tipo assim, eu queria tantas outras coisas, mas esse espaço foi o primeiro a sair, foi o primeiro, assim, de dentro do projeto, ao que se concluiu, do jeito que está no projeto. As outras coisas ainda não se concluiu do jeito que eu gostaria, mas eu creio que, a partir desse momento, desse passo, eu falei, Senhor, eu vou dar um passo de fé, eu vou ser diferente. Eu não vou mais estar agindo só por emoção, nem pela razão. Eu vou estar agindo por aquilo que o Senhor tem me capacitado para fazer. Então, se é através deles, através dessa palavra que a gente ouvimos no discipulado terça-feira, que essa moça era improvável para fazer, aos olhos das pessoas era improvável, eu falei assim, então, Senhor, que na minha vida seja provável e que eu faça aquilo e que se cumpra aquilo que o Senhor quer através da minha vida, na vida das outras mulheres. Amém? Então, quero chamar a pastora Sandra aqui para estar encerrando. Está orando por nós. Vai ficar aí mesmo? Amém, queridas. O Senhor faz. E o que Ele deseja mesmo é que a gente aprenda a confiar na sua palavra. Eu acho que coube bem isso, o Raquel, dentro daquilo que Deus colocou no meu coração hoje, que eu vou conversar com a Adri depois. É isso mesmo que Deus quer, que a gente aprenda a perseverar em fé. Fé na palavra dEle, fé naquilo que Ele tem falado para nós. Não adianta a gente ficar perseverando em coisas que não são do Senhor, amadas. Nós somos mulheres de Deus e precisamos aprender a perseverar nas coisas que são de Deus, né? Eu sei que perseverar, né, em fé é um grande desafio para todas nós. E enquanto você falava, eu lembrava de Naamã, né? Naamã, ele ouviu falar de Jesus, né, de Deus na época, né? Jesus ainda não estava, mas Naamã ouviu falar. Tem Deus em Israel, tem profeta em Israel. Se você está né, doente, isso foi uma menina, a empregada, vamos dizer assim, né, a serva que falou para ele, tem Deus em Israel. Ele tinha lepra, ele era um comandante, ele era o bonzão lá, mas ele tinha lepra. E no coração dele, ele acreditou naquela palavra, que se ele fosse até o profeta, ele receberia de Deus aquilo que ele estava buscando. Ele, né, falou, não, eu tenho fé, eu vou lá. Atravessou lá, saiu da cidade dele, da nação dele, foi lá para Israel. E quando ele chegou lá, o profeta mandou um recado pelo seu discípulo, falou assim, olha, vai lá, mergulha 7 vezes no rio e você vai ficar curado. E foi interessante porque aí ele ficou revoltado, ele falou assim, não vou fazer isso. Não é assim. Eu pensei que eu ia chegar aqui e o profeta ia fazer assim. Ele ia chegar e olhar para mim, né? Ia clamar ao seu Deus. E não foi nada disso. Eu vou lá mergulhar. Ele mandou recado. Ele só mandou um recado. Olha, vai lá e mergulha. E muitas vezes nós somos assim. Nós até cremos na palavra. E aí o Senhor fala, olha, faça dessa forma. E a gente
peraí, não foi dessa forma que eu imaginei. Não era desse jeito que eu queria. Os meus planos, Deus, eu mostrei meus planos para o Senhor. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Que o Senhor está nos ensinando a perseverar em fé. Se Ele prometeu e se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer, queridas. E nós temos que aprender a confiar no Senhor. Então, muitas vezes acontecem essas coisas para que nós deixemos, né? Entreguemos lá no altar. Gente, não é fácil entregar. Lá no acampamento, né? Doído você dar um passo lá com aquilo que você tem no seu coração naquele momento de mais precioso para você. Uma pérola de grande valor. Você vai lá e fala, Deus, é isso que o Senhor quer? Está aqui. E aprender a descansar no Senhor e continuar perseverando. Porque, às vezes, é fácil. Em uma semana, às vezes, no mesmo dia, a gente já tem uma resposta. Mas, às vezes, os anos passam para que a gente receba a promessa de Deus. Então, nós temos que aprender a perseverar. Que você seja uma mulher guerreira, que persevere em oração. E em breve nós vamos ter boas notícias para vocês. Eu creio nisso, diante daquilo que Deus deu, porque nós estamos no ano da salvação e nós precisamos fazer algo. Nós, como mulheres, precisamos fazer alguma coisa para perseverarmos em oração. E é isso, em fé. E é isso que nós vamos fazer. Amém, queridas? Vamos ficar em pé, vamos orar. Que você possa realmente sair com essa palavra, sabe? Que as coisas muitas vezes não vão acontecer do jeito que nós queremos. Às vezes elas não acontecem. Mas tem uma coisa. O nome do nosso Deus, Ele é infalível. Sabe o que é infalível? É que nunca falha. É que nunca erra. É infalível. E o nome do Senhor, Ele é imutável. Sabe o que é isso? Não tem outro. Não muda também. Não muda. Não muda. O nome de Jesus está acima de todo o nome que se nomeia. E vai sempre continuar assim. Não vai mudar. Amém? Senhor amado, em nome de Jesus nós queremos te agradecer. Porque o Senhor trabalha nos nossos corações, dentro daquilo que nós precisamos. E à medida que nós nos rendemos e que nós realmente entregamos nas tuas mãos os nossos sonhos, nossas preocupações, aquilo, Senhor amado, que muitas vezes tem nos roubado, o Senhor faz acontecer. O Senhor muda a história, o Senhor muda o nosso interior. A primeira coisa que acontece é o Senhor muda o nosso interior e nós passamos a enxergar as coisas de outra forma. Ó Deus, e que neste tempo, que esse tempo do mover do Teu Espírito Santo, nós temos sentido tanto a Tua presença, Senhor amado, quando nos reunimos como Teu corpo, como igreja. O Senhor tem passeado no nosso meio, o Senhor tem nos tocado, o Senhor tem falado conosco. Que nesse tempo que é o ano da salvação, ó Deus, purifica os nossos olhos, limpa os nossos olhos, para que nós possamos enxergar como o Senhor enxerga, tanto pessoas como situações, ó Deus. Que o Senhor possa, Senhor amado, estar nos guiando e nos conduzindo para aquilo que o Senhor quer. Nós estamos em tempo, Senhor amado, de anunciar o Evangelho. O Evangelho foi algo que o Senhor deixou para nós, para que nós pregássemos o Evangelho, para que nós fizéssemos discípulos. E esse é o desafio que nós estamos vivendo agora, Senhor amado. Mas que isso não passe depois desse tempo de célula de aliança, depois de 6, 7 semanas, 10 semanas, mas que nesse tempo, Senhor amado, que o Senhor vai abrir os nossos olhos, que isso possa descer realmente para o nosso coração e nós entendermos o chamado, que
que nós possamos perseverar em fé dentro daquilo que o Senhor tem falado para nós. Ó Deus, que nós possamos olhar, Senhor amado, as coisas e vermos a solução que está em Ti, porque só há solução no Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor é o Deus do impossível e nós cremos nisso, Senhor amado, porque aquilo que nós não conseguimos fazer, por mais vontade que nós tenhamos, Senhor amado, de mudar situações, nós não conseguimos, mas o Senhor consegue. O Senhor é aquele que trata, o Senhor é aquele que move o coração do Rei, inclina para onde o Senhor quer. E é isso que nós te pedimos nesta noite, que o nosso coração seja inclinado para as coisas que o Senhor quer, para as coisas que o Senhor tem, ó Deus. Que haja mudança no nosso interior, ó Pai. Que essa perseverança, Senhor amado, em fé, possa crescer a cada dia. Quando nós lermos a Tua palavra, quando nós orarmos, quando nós Te adorarmos, Senhor amado, que isso possa estar sendo mudado dentro de nós, ó Deus. Que nós nos levantemos, ó Deus, como mulheres que sabem quem são em Ti e sabem o que tem que fazer, Senhor amado. Muito obrigado. Obrigado porque o Senhor certamente já está preparando o cumprimento dessas promessas que já estão tão pertinho de nós, ó Deus. E nós já Te agradecemos, porque nós cremos nessa palavra de que o Senhor cumpre as Tuas promessas, porque está escrito que o Senhor vela pela Tua palavra, Deus. E nós já Te agradecemos por cada promessa que vai se cumprir, Pai, no nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém.